Lembra que a gente estava vendo que as plantas, elas não conseguem se locomover, então elas permanecem sempre no mesmo lugar, lembra? Então a Pro estava falando que ela precisa o quê? Dos 4 elementos naturais para ela se desenvolver, assim como os vegetais, as plantas, né? Vocês lembram quais são eles? Então são a luz solar, a água, né? A chuva, o ar e o solo. Se não tiver esses 4 elementos naturais, ela vai se desenvolver? Se não chover, se ficar muito sol, se não tiver um solo fértil, lembra do solo fértil? E ela precisa o quê? Do ar, do vento, tá? Então é muito importante. Lembra lá da nossa experiência do feijão, do boneco de alpiste? Então a gente viu que para os vegetais, para as plantas, para eles se desenvolverem, eles precisam desses 4 elementos, tá? Então agora nós vamos passar para a próxima página. Então a gente vai lá para a página 115. Lá na página 115 agora é uma atividade para vocês fazerem. Então ele está dizendo assim, olha só. Observe as imagens para, em seguida, preencher as lacunas com os nomes das partes das plantas representadas. Então a gente já aprendeu sobre as partes das plantas, certo? Então agora aqui, olha só, ele tem aqui uma árvore, né? E ele tem aqui, ó, as partes das plantas. Ele tem a imagem, né? O desenho das partes das plantas. E aí tem um quadradinho aí, não tem? O que vocês vão ter que fazer? Então vocês vão olhar, eu vou dar um exemplo, tá? Aqui em cima, olha só. O que é isso aqui que tá aqui em cima? São os frutos. Então vocês vão escrever aqui, frutos, tá? E assim por diante, vocês vão olhando e vão identificando qual parte da planta que é. Se tiver dúvida, volta lá no início, nessa imagem que está lá na página 110, tá? Depois, na página 116, olha só, ainda sobre as partes das plantas. Essa página aqui também, olha só. O que ele está pedindo para vocês fazerem? Cada parte de um vegetal cumpre pelo menos uma função importante. Lembra lá que a gente viu quais eram as funções de cada um? Então, para o desenvolvimento da planta, desenhe e escreva o nome de cada parte da planta de acordo com a sua função. Então aí, ó, aqui ele tem o que ele está pedindo para vocês e aqui tem um espacinho, certo? O que vocês vão fazer nesse espacinho? Vocês vão desenhar e vão escrever. Então aqui, ó, no primeiro, guarda e protege a semente. Lembra lá, quem era responsável por guardar e proteger a semente mesmo? Então vocês vão desenhar e vão escrever. Depois o de baixo, produz os frutos. Quem é que produz os frutos? A partir de quem que dá os frutos? Quem é responsável pelos frutos? Vai desenhar e escrever. Depois, sustenta as folhas, flores e frutos. Leva a água e os sais minerais às outras partes da planta. Lembra quem era responsável por transportar os sais minerais, a água e o nutriente para o restante da planta? A Pro explicou tudo isso lá no começo, no outro vídeo. E depois, fixa a planta no solo e retira dele a água e os sais minerais. Quem que é responsável mesmo por fixar a planta lá no solo? Então, vocês vão desenhar e escrever, tá bom? Terminada essa atividade, vocês vão passar para a página 117, que ainda está relacionada com as partes da planta, dos vegetais. Então, a página 117, olha, é essa aqui, ó, tá? Tem esse bonequinho aqui, essa imagem. O que ele está pedindo para vocês fazerem? Número 3. Se por um descuido, na hora de podar a cerca de um jardim, o jardineiro atingir o caule ou a raiz de uma das árvores, esse vegetal continuará a se desenvolver normalmente? Por quê? Então, se na hora de podar lá, o jardineiro cortar aqui, ó, podar a raiz da árvore lá do vegetal ou o caule, essa árvore vai conseguir se desenvolver normalmente? Ela vai conseguir crescer? Sim ou não? Então, vocês vão anotar aqui primeiro. Sim ou não, nesse espacinho. Depois aqui embaixo ele pede:
Por que isso acontece? Se você responder para a Pro que sim, por que você acha que sim, que ela vai continuar se desenvolvendo? Se você responder que não, por que você acha que ela não vai se desenvolver se ele cortar a raiz ou se ele cortar o caule, tá? Então vocês vão explicar aqui embaixo um pouquinho o porquê da resposta de vocês. E aí, para finalizar a atividade de ciências de hoje, vocês vão passar para a página 118, no número 4, tá? Então, lá no número 4, olha, essa imagem aqui, tá vendo? Então, vamos ver o que ele pede para a gente fazer nessa atividade. Observe a imagem abaixo e escreva o nome de alguns dos vegetais utilizados em nossa alimentação. Então, se vocês olharem aí, ó, bem de pertinho essa imagem, tá vendo? Ele tem vários vegetais aqui, ó, dentro dessa imagem, tá? Então, vocês vão olhar a imagem aqui e vão ver se vocês conseguem identificar alguns vegetais que vocês usam aí na alimentação de vocês, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aqui embaixo para a Pro também, os vegetais que vocês conseguiram encontrar, tá? Bom, então por hoje de ciências são essas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me chamando e a Pro vai auxiliando vocês, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Até já!